Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de setembro de 2025. A Ucrânia reforça a linha de frente de Limansk com 42 novos blindados. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. É muito importante, continuem ajudando o canal também a crescer com o número de inscritos, compartilhem, eu conto com vocês para vocês continuarem o compartilhamento e agradeço essa dívida que eu tenho, que chegamos aí já a 19 mil e veio mais rápido, né? Porque justamente é a ajuda de vocês estarem passando e recomendando para o pessoal do conhecimento de vocês nas redes sociais. Muito obrigado. E não esqueçam, inscrevam-se. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal e peço a todos que deem um like. Bom, em Limansk, enquanto as forças russas elas já têm costumeiramente tentado atacar, querem chegar à cidade de Limansk, elas não têm tido sucesso, né? E têm feito avanços que têm sido frustrados pelas tropas ucranianas. E já chegaram agora 42 blindados da Letônia. E eles chegaram lá para justamente reforçar a defesa naquela região. Um reforço, e ainda mais assim, de blindados, para que a tropa possa embarcar nos contra-ataques que a Ucrânia tem feito, é bem melhor, né? 42 é praticamente quase uma unidade, um batalhão de blindados, né? E assim eles possam ser mais efetivos, eles já estão sendo, eles estão contendo os avanços russos, mas eles vão conter mais os avanços russos e vai também ajudá-los a avançar em contra-ataques, mais efetivamente e com melhores resultados, aliás, como está acontecendo em todo o teatro de operações, né? E assim, no flanco sul, os russos, eles, numa parte que eles já controlam, uma parte da floresta de Serebriansk. Só que tem uma localidade ali perto chamada Yampiu, que é controlada pelos ucranianos e que eles estão tentando conquistar e não conseguem. E a Rússia está se empenhando fortemente na floresta, que ela está usando, ou pelo menos tenta usar até agora sem sucesso, a parte ucraniana, inclusive, ela está tentando que a floresta ajuda a camuflar, né, avanços furtivos, né? Então, através da floresta, ela está tentando se infiltrar dentro atrás das linhas ucranianas, sem sucesso. Os ucranianos estão detectando todas as tentativas de infiltração, né? E os ucranianos ali estão fazendo, desde o início da guerra, uma resistência extenuante nessa floresta de Serebriansk, que fica ali naquela região, né? E sob os constantes ataques de drones russos. Os drones russos estão atacando muito ali, né? Mas não conseguiram tirá-los de Yampiu e também não conseguiram tirar os ucranianos dali daquela região, né? Os infiltrados estão tentando atravessar o rio Zerebets, entrar na floresta, naquela parte controlada pela Ucrânia. E eles recorrem até a operações onde eles vão a paisana para penetrar atrás das linhas inimigas. Já aconteceu uma vez em Dnipropetrovsk que eles fizeram isso e acabaram sendo mortos todos eles. Ainda assim, as forças ucranianas permanecem ali em Yampiu, têm detectado eles, e nos arredores eliminam um grande número de infiltrados e alguns fazem prisioneiros, né? Quando vê que os companheiros estão morrendo, eles param de combater e dizem que querem se render. Então, é uma oportunidade para uma manobra de pinça em Limansk, segundo os comandantes ucranianos, para cercar os russos, né? Porque, inclusive, eles têm uma cabeça de ponte ali ao norte do rio Zerebets, na esperança de subjugar as defesas ucranianas. No entanto, a terceira brigada de assalto ucraniana, ela tem agido de uma maneira muito decisiva e aumentado massivamente a pressão sobre o flanco norte russo. Os grupos de assalto ucranianos se movem em altos níveis de agressão, limpando abrigos, eliminando soldados russos ou capturando numerosos prisioneiros de guerra naquela
frente de Limansk, né? Porque é uma região grande, como Pokrovsk, né? Mas eu tô não necessariamente que eles estão dentro da cidade ou já a 2 quilômetros da cidade. Estão a 10, 15, 20 quilômetros da cidade, dependendo aonde se encontrarem na frente de combate. Os ucranianos têm usado bastante morteiros para fogo de cobertura naquela região, e a Ucrânia também tem conseguido restaurar o controle dos assentamentos, e agora retomou recentemente 2 assentamentos, 2 vilas muito importantes. O objetivo da Rússia é avançar ainda mais. Eles têm como objetivo cortar as linhas de suprimento nesse avanço do lado ocidental daquela região de Limansk, e eles têm uma estratégia operacional que foi executada já diversas vezes e para tentar fazer isso. No entanto, o que acontece é que à medida que as forças russas se movem para o sul, os ucranianos reduzem os pequenos grupos de infantaria russo com ataques de drones FPV e artilharia. Reduzem é um termo, né, suave, mas na realidade eles eliminam ou prendem os caras, né? E usam drones para isso. Quando os drones FPV entram em ação, na realidade são eliminados. E como resultado, eles têm reduzido drasticamente o ritmo de avanço russo, da tentativa de infiltração. Então, naquela região, depois de baixas massivas, de não conseguirem avançar com efetividade, a Ucrânia a Rússia está tentando fazer infiltrações, como tentou em diversas outras áreas, sem sucesso. E não está tendo sucesso aí também, e eu acredito que não terá, porque os ucranianos já sabem por onde eles sempre estão vindo. E por onde eles sempre estão vindo, eles estão, vamos dizer assim, apanhando e tendo perdas muito grandes. O que é, felizmente, para os ucranianos, né? A Letônia mandou agora um veículo blindado de transporte de tropa, né? Mandou 42, esse veículo chamado Pátria, né? E o 3º Corpo de Exército, justamente que está lutando em Limansk, que está recebendo, ou recebeu já, né, agora, 2 dias atrás, recebeu esses blindados. Isso é suficiente para, né, já falei no início, mas reforçando, para equipar um batalhão blindado, né? E a mobilidade necessária para conter os avanços da Rússia, que são especialmente, esses blindados vão ser relevantes para esse eixo Limansk, no eixo da linha de defesa na região. A atividade dos drones russos ali é razoavelmente alta, mas muitos têm sido abatidos. Eles não têm conseguido fazer uma efetividade numa combinação de drones com o avanço das tropas deles em terra e também com o uso do seu apoio de artilharia, que segundo os ucranianos, ali o apoio deles de artilharia não é grande coisa, é pouco, né? Os veículos da infantaria, né, porque são de transporte de tropa, eles dão uma chance maior de sobrevivência para as tropas ucranianas. E vocês podem pensar, mas por quê, né? Essas blindagens dos veículos novos, né, ela é maior do que da era soviética. Então, mesmo que a Ucrânia já tinha, assim como a Rússia tinha T-72, a Ucrânia também tinha. Mas a Ucrânia agora usa poucos T-72 e usa mais os que foram doados pelos Estados Unidos da América, pelos Challengers da Inglaterra, né, do Reino Unido, digo, né, e outros, né? Então ela tem mais veículos. O próprio Estados Unidos não tem o tanque Abrams e tem o de transporte de tropas Bradley, né? Eles resistem a muitos ataques de drones. E os T-72, que era a maior quantidade, e mesmo os T-94, que são os tanques modernos, mas na realidade são tanques soviéticos recauchutados, não era aquilo que a Rússia falava, um ataque de drone, eles se incendiavam facilmente, o que não acontece com os do Ocidente. Inclusive esse Pátria, agora antes de ser entregue, ele foi testado e ele é muito resistente ao fogo direto das forças russas, né? Com certeza esse fogo vai acontecer, né? E isso vai dar a vantagem, porque também esses blindados são anfíbios, ou seja, eles navegam na água, fazem travessias de rios, reservatórios, lagos, né? Isso complica as manobras convencionais para os russos, né?
e, no geral, com proteção de blindagem, ela é aprimorada. Esses veículos abordam diretamente os desafios que o 3º Corpo do Exército tem e vai ter nesse teatro de operações aqui na linha de frente de Limansk. Em vez de esgotar a infantaria com repetidos ataques em pequena escala, a Ucrânia agora pode continuar empregando táticas mecanizadas, blindadas, utilizando veículos blindados para proteger as tropas até que alcancem posições de ataque e redistribuí-las rapidamente às unidades pelos setores ameaçados e explorar as fraquezas russas sempre que essas surgirem. Na realidade, eu acredito que eles têm tido muitas fraquezas em todo o teatro das operações, porque eles estão patinando e voltando para atrás, voltando à retaguarda. Na prática, esses blindados apresentam um impulso transformador para as unidades ucranianas que mantêm ali o eixo de Limansk. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com você. Inscreva-se no canal, é importante. Você que não é inscrito, verá sempre a verdade. Todos deem um like. Compartilhem com as suas redes sociais. Continuem fortalecendo o canal se vocês gostam. Além de dar o like, compartilhem, recomendem o canal. Muito obrigado pelo que vocês estão feito por mim. Por causa disso, como eu sempre peço mais, oro por vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.